feito a mim. Quero te louvar, te engrandecer, porque tudo foi feito por ti. Quero te louvar, te agradecer pelo bem que tens feito. Quero te louvar, te engrandecer, porque tudo foi feito por ti. Oh, oh, Boa noite a todos. Boa noite! Sejam bem-vindos ao culto da Capela da Graça, o culto online ainda. Aliás, falei com muitos de vocês durante essa semana, né? Talvez vocês já saibam, já saiu uma medida do governo estadual autorizando a volta dos cultos sob restrições, né, com separação de lugares e máscaras, etc. Mas a gente, conversando entre nós da liderança, a gente decidiu esperar um pouquinho mais ainda para a gente ter mais certezas para poder reunir as pessoas. Então, a gente vai continuar um pouco mais com os cultos online. Mas, da mesma forma, a gente conta com a participação de vocês aí nas suas casas, nas ligações no meio da semana. Como eu já falei algumas vezes, esse templo está fechado, mas a igreja está mais aberta do que nunca, está se expandindo, né? Porque a igreja somos nós, a igreja é o reino de Deus, e isso, nenhuma pandemia, nenhum tipo de problema vai poder deter isso, né? Então, é mais um domingo que a gente está aqui junto com vocês, e a gente tem hoje a participação do Eliasaf no teclado, nosso grande amigo, o Juninho, que está sempre com a gente na capela, mas não tinha tocado ainda no culto online, né? O Dago aqui de novo, Fabrício fazendo som. O Juninho está dando uma engordadinha, hein? Juninho... Ainda mais você tocando carrão, daí aparece mesmo. Juninho, quando chegou na capela, era um palito, né? Aí já casou, já está com filho, já está ficando gordinho. Eu vim de jaqueta para esconder, tá? Não tá falando nada, né? Mas quem que não está ganhando uns quilinhos nessa parada, né? Eu acho que quase todos nós, né? Então a gente está aqui celebrando ao Senhor. E, Kelinha, oi. Como é que foi sua semana? Foi muito boa. Muito boa? Muito boa. E as lives do Fé Ilustrado? Tá muito bom. Quais os dias da live? Quarta e sábado. Então, a gente tem muita coisa acontecendo, né? E para quem pode, na quarta-feira às 4, né? Da e tarde. Sábado às 4. Sim, quarta e sábado, 4 horas, live. A gente está fazendo... Não sei fazer isso, estou aprendendo. De devocionais bíblicos, né? E o Rafa, eu sei que está gravando uns vídeos também, fazendo umas transmissões no Instagram pela manhã. Então, assim, as coisas estão caminhando, graças a Deus. E a gente começou semana passada a falar sobre a alegria e hoje a gente vai continuar falando sobre isso. A alegria, ela independe das circunstâncias. E hoje a gente vai ouvir um pouquinho sobre como Jesus definiu para a gente a felicidade. Mas é daqui a pouco, a gente vai cantar um pouco mais. Estou certo? É isso mesmo? Vamos começar a cantar sobre o amor de Deus? A primeira música chama Teu Amor Não Falha. E o que eu acho mais legal dessa música, fora tudo, é o refrão dela que fala assim, ó: se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer. E a gente está no meio do mar, né?
A gente parece que está se afogando, mas não morre, né? Mas para muita gente, acho que está muito difícil, né? Para algumas pessoas, acho que está... Algumas pessoas passam melhor pelas crises, mas para outras elas sentem mais e a gente sente como se fosse um mar revolto mesmo. Mas a música mesmo fala, eu não tenho que temer porque eu sei que me amas e o teu amor não falha. Então, independente do mar revolto, independente da quarentena, do Covid, de tudo, o Senhor é aquele que mantém tudo sob controle, né? Tudo está no controle de tudo. Está no controle de... Exatamente. Muito obrigada. Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Amém. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Por quê? Se o vento é forte, profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Jesus, tu
3, cansem, vem. Como águia me faz enxergar. Tua vontade vem me revelar. Quero, Senhor, te encontrar como alvo gravado no peito. Te quero mais do que tudo. Te quero mais que minha vida. Te quero mais. Te amo, Jesus, te quero mais do que tudo. Te quero mais que minha vida. Te quero mais do que tudo. Que o mundo, vontades, meus sonhos, minha vida. Eu te amo, Jesus. Senhor, me leva às grandes alturas, como águia me faz enxergar. Tua vontade vem me revelar. Quero, Senhor, te encontrar como alvo gravado no peito. Te quero mais do que tudo. Te quero mais que minha vida. Te quero mais do que tudo. Te amo, Jesus. Te quero mais do que tudo. Te quero mais que minha vida. Te quero mais do que tudo. Que o mundo, vontades, meus sonhos, minha vida. Eu te amo, Jesus, Senhor dos exércitos, que luta as minhas batalhas. Em ti eu sou mais que vencedor. Me amaste com amor sem fim. O teu sangue me comprou. Te amo, te quero, minha vida te entrego, minha alma anseia por mais. Te quero mais do que tudo. Te quero mais que minha vida. Te quero mais do que tudo. Eu te amo, Jesus. Te quero mais do que tudo. Te quero mais que minha vida. Te quero mais do que tudo. Que o mundo, vontades, meus sonhos, minha vida. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Amém. Agora a gente vai ter uma participação em vídeo, como a gente fez na semana passada. E hoje nosso convidado é o Marcelão e ele vai trazer uma palavra para a gente agora. Fala, Marcelão.
Olá, meus amigos, espero que todos estejam muito bem, assim como eu e minha família estamos, com a graça de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar no Onesíforo? Levanta a mão aí na sua casa, onde você esteja, se você já ouviu falar no Onesíforo. Eu arrisco a dizer que a minoria das pessoas já ouviram falar no Onesíforo. Tô certo ou não? Onesíforo, ele é um personagem da Bíblia, é um personagem bíblico, citado nada mais, nada menos do que pelo apóstolo Paulo. E você pode conferir isso lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 16. Eu vou ler para vocês assim, ó. Mas que Deus abençoe Onesíforo e sua família. Muitas vezes fui reconfortado naquela casa, e ele não teve nenhum constrangimento pelo fato de eu estar preso. A primeira coisa que fez quando chegou a Roma foi me procurar. Que Deus no último dia o trate tão bem como me tratou. Ele também me prestou um grande favor em Éfeso. Nós certamente, eu e você, passamos por muitos problemas já na nossa vida. Estamos passando por uma situação difícil e diferente para todo mundo, essa quarentena. Certamente nós iremos ainda passar por grandes desafios na nossa vida. E o que falta, que a gente sente falta, talvez você compartilhe desse mesmo sentimento ou dessa opinião que eu tenho, que muitas vezes nesses momentos difíceis da nossa vida a gente sente falta de pessoas que têm palavra de ânimo, de encorajamento, de alegria, palavras que fortaleçam a nossa fé. Olha só a importância desse homem, desse Onesíforo, quando ele foi usado por Deus e foi até o apóstolo Paulo, que estava vivendo também uma quarentena, pior que a nossa, que é uma quarentena aí trancafiado numa cela, e sem ter culpa também, porque ele estava lá ministrando, sendo usado por Deus e desenvolvendo seu ministério. Mas Onesíforo foi usado por Deus de levar ânimo, uma palavra de alegria, de entusiasmo, de encorajamento para o apóstolo Paulo, para que ele não desistisse do seu ministério. Tantas vezes a gente pensa em desistir de algo e a gente sente falta de pessoas assim. Então meu desafio para você nesse momento é que você permita-se ser usado por Deus para ser um agente de Deus, para levar ânimo, alegria, encorajamento, palavras que fortalecem a fé das pessoas. A gente vê numa situação como essa muitas pessoas fazendo o contrário disso. Então tocando o terror, né? Falando de coisas que levam a desesperança para os lares. E ao invés de motivar o coração, as pessoas ficam desmotivadas por tantas coisas que até às vezes sem intenção a gente acaba fazendo ou postando nas redes sociais. Mas que a gente possa então ser usado por Deus e ser um agente que comunica a esperança, a alegria e a motivação para as pessoas. Mas você pode estar pensando assim, mas eu sou uma pessoa que estou precisando ser animado. Eu sou uma pessoa que estou precisando de alguém para me trazer uma palavra de ânimo. Mas isso não deve mudar o seu comportamento. Eu acho que mesmo você sendo uma pessoa que está precisando de ânimo, você precisa ser usado por Deus para levar ânimo para as pessoas. Para a gente viver aquela lei do retorno, né? Que a gente então faz, a gente planta e depois a gente recebe. No momento que você é usado por Deus de levar ânimo para as pessoas, alegrias, esperança, você recebe de Deus isso também, além de receber isso de outras pessoas. Então nós não estamos falando aqui daquilo que você precisa receber. É mais do que isso. É aquilo que você tem para dar. E no momento que você se dispõe a dar, você recebe de Deus e de outras pessoas. Que Deus abençoe nesse seu ministério. Que Deus abençoe no seu legado nessa vida. E que a gente possa dar as mãos e formar um grande exército de pessoas que levam ânimo, alegria, encorajamento e fortalecimento para a fé das pessoas. Que Deus te abençoe e os céus, Deus conta com você assim como conta comigo. Deus abençoe.
Antes que eu falasse, tu cantava sobre mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Antes que eu respirasse, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, imensurável, infinito e ousado amor de Deus, que deixando as 99 veio me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Assim mesmo se entregou. Oh, imensurável, infinito e ousado amor de Deus. Sendo eu pecador, o teu amor lutou por mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Me senti sem valor, mas teu amor pagou por mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, imensurável, infinito e ousado amor de Deus, que deixando as 99 veio me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Assim mesmo se entregou. Oh, imensurável, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz às sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz às sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz às sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz às sombras, escala montanhas pra me encontrar.
escala montanhas pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ó Deus, obrigada porque o Senhor faz um caminho que não existe para nos encontrar. O Senhor tira tudo da frente, tudo que atrapalha, e o Senhor vem ao nosso encontro para nos resgatar. Que o Senhor possa trazer luz às sombras do nosso inconsciente, o nosso subconsciente, aos nossos traumas, aos nossos medos, nossas ansiedades. O Senhor possa trazer luz, Pai, e trazer cura, e trazer libertação mesmo, para nos dar liberdade. Que o Senhor possa, Senhor, quebrar as barreiras que nos impedem, Pai, de te enxergar face a face, de te reconhecer como nosso Pai, não só como Criador, não te enxergar somente como Deus, mas como um amigo, como um conselheiro, como alguém que se preocupa com a gente, alguém que quer cuidar da gente, Senhor. Que o Senhor tire essas barreiras, Pai, em nome de Jesus, que a gente consiga te ver, Pai. Te ver nos detalhes da nossa vida, como o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Pai, pelo tamanho desse amor que nos cobre, que nos envolve, que nos penetra, Senhor, que nos muda, nos transforma, nos move. E a gente nem consegue entender qual é o seu tamanho, qual é o tamanho do amor. A gente não consegue entender, e às vezes, por não conseguir entender, nós não conseguimos receber. E nós queremos dizer que essas barreiras também caiam nessa noite, Senhor. Que a gente consiga receber o teu amor, Senhor, independente de conseguir entender, Senhor, tudo. Porque às vezes a gente não consegue compreender mesmo. Nós somos pequenos, somos, comparado com o universo, com as galáxias, nós não somos nada, Senhor. Somos menores do que um grão de areia. E nosso entendimento não cabe à sua eternidade, não cabe entender coisas eternas, não cabe entender e ter todas as respostas para as nossas perguntas pessoais e sobre os mistérios. Nós não conseguimos entender tudo. Então, que essas barreiras caiam nessa noite, de que não precisamos entender tudo e nem ter todas as respostas para receber o teu amor, para receber a tua cura, Senhor, essa libertação de traumas, de medos, e medos de errar, e medos de dizer sim, Senhor. Nós queremos ser teus, e queremos que o Senhor seja nosso. Queremos que o Senhor seja o centro da nossa vida, queremos que o Senhor seja nosso Senhor. Nós queremos te servir, queremos dar a nossa vida a ti. Nós queremos te seguir. Para onde o Senhor quiser nos levar, nós queremos te seguir, nós queremos ir aonde o Senhor nos mandar. Então, Pai, nós queremos ser teus. Nós não entendemos tudo o que acontece, porque somos pequenos, mas um dia, talvez o Senhor nos explique por que teve que acontecer daquela maneira, e talvez a gente entenda um dia. Mas hoje a gente só quer receber o teu amor. E devolver esse amor também. Dizer que nós te amamos de todo o coração, que queremos doar nossa vida enquanto estivermos aqui nessa terra. Que o Senhor nos use, Senhor, de alguma maneira para a tua glória. Para alcançar aquele que está sofrendo, para trazer uma palavra de esperança para aquele que está em crise, Senhor. Para fazer alguém sorrir num dia difícil, Senhor. Que nós sejamos a tua luz nesse mundo, Senhor. Que aonde a gente passar, a gente deixe uma marca, não uma marca
pessoal nossa, mas uma marca, uma digital de Cristo na nossa vida. Porque o Senhor nos mudou, né? O Senhor nos transformou e nós não queremos ser os mesmos. Então tira de nós toda a falta de perdão, às vezes, Senhor, dos nossos pais e que carregamos, e de coisas do passado que alguém fez, que alguém falou, Senhor. Senhor, nos limpa. Nós queremos ser como crianças, nós queremos nascer de novo em todas as áreas. Nos refaça, Senhor. Limpa o nosso coração. Nós queremos ser transparentes. Nós queremos ser alvos, como a neve. E é assim que o Senhor vai, Senhor. O Senhor poderia salvar as pessoas sem a nossa ajuda e sem a igreja e sem nada. Mas eu sei que o Senhor prefere nos usar porque nós somos teus filhos. Nós fomos feitos à tua imagem, à tua semelhança. Nós queremos ser parecidos contigo. Queremos ter as tuas palavras nos nossos lábios. Queremos ter o seu olhar nos nossos olhos, na maneira que olhamos as pessoas e tentamos entendê-las, Pai. E sermos compassivos, compreensivos. Então, Pai, que esse amor que um dia o Senhor derramou em nós, que a gente possa estender para alguém que precise. Para que o Teu nome seja engrandecido, Senhor. E o Teu nome apareça através das nossas vidas. E o nome de Jesus Cristo seja estabelecido na terra, através das pouquíssimas coisas que a gente pode fazer. Glória a Deus, porque o Senhor é Deus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus. Muito obrigada, porque o Senhor está assim, vendo tudo. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor tem a paz nas mãos. Então derrama essa paz sobre nós. Derrama a Tua paz sobre nós, Senhor. Derrama a Tua paz sobre os nossos corações, sobre os nossos pensamentos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos mais uma participação em vídeo agora. A nossa querida Salime, ela tem um recadinho para vocês também. Bem, eu sou a Salime e hoje eu vou trazer a palavra do dízimo para vocês, tá? Para isso, eu quero que vocês abram para mim em Gênesis 4, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 7. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que tiraste e por que está com o semblante abatido? Se procederes bem, não será restabelecido o teu semblante? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta. E o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. E o que é a questão dessa passagem, né? Gênesis é um livro que traz o começo das coisas. E aqui ele vai trazer também o começo da oferta, né? A primeira oferta ao Senhor. E também é a primeira vez que o Senhor se desagradou da oferta. E por que o Senhor se desagradou da oferta, né? Eu por muito tempo não entendi isso. Mas relendo a esses últimos tempos aí, eu acabei prestando mais atenção em qual foi a diferença. Porque tanto Caim quanto Abel levaram uma oferta, né? Não é que Caim não levou uma oferta e não ofereceu nada. Mas é porque a questão tá no coração da oferta de Caim. Porque aqui diz que Abel trouxe a gordura das primeiras crias de suas ovelhas. O coração de Caim, ele era generoso, ele era grato, ele separou a gordura das primeiras crias. A primeira coisa que ele recebeu
ele quis ofertar ao Senhor. Já Abel, ele separou do fruto da terra. Então, é como se Abel tivesse separado lá uma oferta para Deus, entendeu? Na verdade, esse texto dá a entender que Caim, ele era agricultor. Então, o fruto do trabalho dele seria o fruto da terra. E já Abel seria pastor. Então, o fruto do trabalho dele seriam as ovelhas. E hoje é muito fácil pra gente cair nisso, né? E não separar a primeira parte para o Senhor. É muito fácil pra gente falar que confia quando as coisas estão bem, quando as coisas estão correndo conforme a gente espera, né? Só que hoje é um tempo difícil. É um tempo em que muitas pessoas estão perdendo seus empregos, estão sofrendo redução de salário, né? Redução da renda familiar. E na minha casa não é diferente. Na minha casa a gente também está passando por isso. Só que eu vejo isso tudo como uma oportunidade da gente poder confiar de verdade no Senhor e fazer aquilo que a gente fala, né? E pôr em prática aquilo que a gente prega. Então, assim, eu convido vocês a não separar o que sobra, não cair no erro de Caim, mas separar a primeira parte mesmo da oferta ao Senhor. E fazer isso de forma grata, de forma generosa, de forma a confiar. E aqui eu não falo nem em questão de valor, eu falo em questão de coração, de você saber que a oferta que você está dando é por gratidão, não é por obrigação. Não é dar porque eu tenho que dar uma oferta. É dar porque eu sei que quem provê na minha vida é o Senhor. E na minha casa, mais do que nunca, Deus tem provido e Deus tem mostrado que não é o fruto do nosso trabalho que provê na nossa vida. Não é o fruto dos nossos esforços que provê na nossa vida, mas sim o Senhor que provê na nossa vida, né? E nós cremos isso de todo o nosso coração e eu convido você a crer também. E se você é membro e já é cristão, eu convido você a fazer essa oferta de todo o seu coração. Se você não é, fica muito à vontade, eu convido você a refletir sobre isso. Mas aqui também fala que o Senhor perguntou a Caim, por que tirastes e por que está com o semblante abatido? Se procederes bem, não será restabelecido o seu semblante? E aqui o Senhor fala, se você fizer direito, eu posso restabelecer. Eu posso trazer de novo o semblante de alegria na sua vida, né? A única coisa que a gente precisa é proceder bem. E infelizmente a gente sabe que a escolha de Caim não foi essa, né? Que Caim optou por matar Abel. Mas aqui também já o Senhor alertava, né? O pecado jaz à sua porta e tu deves dominá-lo. Então, o Senhor se preocupa com a gente de qualquer forma, tá? E a oferta é um momento de gratidão, é um momento de expressar a Deus o quão grato nós somos por tudo que Ele provém, porque nós sabemos que Ele cuida de nós e nós confiamos que Ele continuará cuidando, tá? Então eu quero orar com vocês. Pai querido, obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado por nós, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe de forma generosa, Pai, a todas as casas e a todas as pessoas que estão ouvindo essa palavra, Senhor. Obrigada pelo Teu cuidado conosco, Pai. Obrigada porque o Senhor é um Pai bondoso, é um Pai generoso, é um Pai amoroso, Senhor. Obrigada porque o Senhor não nos desampara, Senhor. Nós somos gratos a Ti em todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Pai, e Te agradeço. Amém. É isso, gente. Eu espero que a palavra tenha no coração de vocês. E é isso. Obrigada. Gente, semana passada nós começamos a falar sobre alegria, né? Eu até brinquei que a gente estava dando um basta nessa tristeza, estava desembarcando desse barco, né? Não estamos mais todo mundo no mesmo barco, porque alguns já desembarcaram. E quando eu disse isso, eu estava me referindo a essa nuvem negra, essa tristeza
que está imperando, né, por causa das circunstâncias, mas tudo que a gente aprende nesse livro nos diz o contrário, que a alegria ela não depende das circunstâncias. A alegria é uma coisa interior, é uma coisa espiritual e que reflete no nosso físico, na nossa alma, e ela não depende das circunstâncias. Então a gente começou a falar sobre isso na semana passada, que a gente pode ser feliz agora. E eu disse, a gente escolhe ser feliz, escolhe a alegria, né? E eu ainda disse na semana passada que se você se fizer a pergunta, o que me faz feliz? Normalmente, se a gente se fizer essa pergunta, a gente vai começar a fazer uma lista de coisas, né? E são coisas. E, então eu disse semana passada assim, que a melhor resposta para essa pergunta, o que te faz feliz, é nada. Não é o que te faz feliz, é quem. Então, o que não te faz feliz, o quem é possível te fazer feliz. Eu dei alguns exemplos simples, né? Você está lá no hospital, num leito de morte, você não fica preocupado com seus bens ou com coisas palpáveis, físicas, não é isso que te dá saudade quando você está longe muito tempo, você tem saudade das pessoas, dos relacionamentos, e assim com Deus também. Então a gente começou a falar disso e eu me lembrei de uma música do Sting, que é um compositor que eu gosto muito, uma música bem antiga, que chama Message in a Bottle. E a história é mais ou menos assim, um náufrago está numa ilha, abandonado, sozinho, e aí ele escreve uma mensagem numa garrafa, né? Coloca no mar e manda essa garrafa com a maré. E aí quando essa garrafa chega no continente, tem outras milhões de garrafas lá, querendo dizer assim, que no fundo está todo mundo sozinho. Quem está numa ilha ou quem às vezes está no meio da multidão, mesmo assim a sensação de vazio, ela é possível de acontecer. Então é muita gente que está solitária. Então essa sensação é a sensação que muitos de nós estão sentindo nesse momento, né? Então você pode estar, por exemplo, numa ilha paradisíaca, com tudo de mais lindo, tudo de perfeito, mas se você estiver sozinho, não faz o menor sentido, né? Daqui a pouco vai cansar, daqui a pouco você vai sentir falta, como a gente, mesmo diminuindo os nossos relacionamentos afetivos agora no momento, né, físicos, essa sensação que a gente está sentindo, você imagina, você ficar só cercado de coisas, né? Você não vai experimentar isso. E eu me lembrei de um versículo de Provérbios, que é muito interessante, que Salomão, há 3.000 anos, falando sobre isso, ele fala assim, porque assim, a felicidade ela não tem, como eu estou falando, não é baseada em coisas, né? Então a felicidade não tem lugar, não é o tamanho da sua casa ou o tamanho do seu carro, né? Então Salomão diz assim, em Provérbios 15:17, ele fala assim, é melhor ter verduras na refeição onde há amor do que ter um boi gordo acompanhado de ódio. O que Salomão está falando aqui para a gente? É interessante ele usar verdura, que verdura tinha muita fartura na época dele, né? Um boi já era uma coisa mais cara, né? Mas ele está dizendo assim, olha, é melhor você comer coisas bem simples, né? Coisas que não custam muita coisa num lugar onde tem amor, do que você ter um banquete, um boi, uma picanha cercado de ódio, acompanhado de ódio. Então, assim, é o quem que faz a diferença, não é o que faz a diferença, é quem. Então, um dos conceitos que nós falamos semana passada é de que o fundamento para a gente ser alegre ou feliz em qualquer circunstância, o fundamento é a paz. É a paz. A paz é o fundamento da alegria. Então, a pessoa que tem paz com Deus, uma pessoa que tem paz consigo mesma, e a pessoa tem paz com as outras pessoas, ela já estabeleceu a fundação para que ela possa ser feliz ou alegre em qualquer que seja a circunstância. Então, tudo que compromete a sua paz, compromete a sua alegria. E é muito interessante falar de alegria, porque quando Deus criou a humanidade,
Deus queria ter prazer na humanidade. Então, quando Deus criou a terra, quando Deus pronunciou a palavra haja luz e houve luz, porque tudo era uma escuridão, tudo era tudo misturado, e quando Deus falou haja luz e houve luz, o versículo de Gênesis diz assim, e viu Deus que a luz era boa. Então Deus celebrou a luz. Depois, um pouco mais à frente, Deus separou as águas, né? Ele criou a atmosfera no nosso planetinha, né? As águas de baixo e as águas de cima. Então ele criou a atmosfera para que a gente pudesse ter ar para respirar. E viu Deus que era bom. O Gênesis está cheio dessas sentenças assim, e viu Deus que era bom. Quer dizer, Deus tendo prazer na própria criação, né? E aí depois ele criou o sol, criou a lua e viu Deus que era bom. E daí criou os vegetais, as árvores, né? Aquelas frutas exóticas e viu Deus que aquilo era bom. Então é Deus celebrando a criação, porque pensa, um ser eterno, o que ele mais quer é ter prazer, né? Um prazer eterno, é um brilho eterno, é uma luz eterna. Então Deus fazendo as coisas para ter prazer. Depois ele criou os animais, imagina, né? Deus criando cada bichinho, né? Os pets, né? Os peixes, as baleias, né? As aves, né? Os seres mais diferentes, né? Os pequenininhos, os gigantescos. E Deus viu que era bom. Então tudo dava prazer a Deus. A alegria está na fundação do mundo, da humanidade. Deus querendo se alegrar, ter prazer nas coisas. E aí então Deus criou o homem. Aí o homem ele deu uma caprichada maior, né? Você lê lá em Gênesis que ele fez o homem à sua imagem e semelhança. A gente não sabe metafisicamente entender isso, né? Como que isso se deu, mas de alguma forma nós temos alguma coisa de Deus, o caráter de Deus, alguma coisa, porque o Gênesis diz que a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus. E aí Deus falou, que legal, né? Comemorou a criação do homem. Aí ele olhou para o homem e falou, o homem está sozinho. Aí ele fez a Eva e aí ferrou com tudo. Não, na verdade não, né? A Eva foi a alegria, né, do homem. E ainda mais que Adão não tinha sogra, então alegria completa. Ô sogrinha, desculpa aí. Enfim, tudo que Deus fez foi pelo prazer, pela alegria, e era para a gente ser eternamente feliz. Ele criou um paraíso para que a gente habitasse e fosse feliz, que a gente celebrasse toda a criação. Deus falou, multipliquem-se sobre a terra, cresçam, usufruam, e deu ao homem, né, o poder de usufruir de tudo, de comer as coisas que estavam à disposição, as frutas, os animais, os peixes, estava tudo à disposição, tudo era alegria. No entanto, Deus criou uma única regrinha, né? Talvez até para testar o nosso caráter. Ele falou, só não comam daquela árvore. E o que aconteceu, né? O homem escolheu desobedecer, talvez o orgulho começou a crescer, ele se achou de certa forma poderoso, e aí desobedeceu a Deus. E aí a Bíblia conta que o homem foi expulso do paraíso. E a gente sabe, né, que o salário do pecado é a morte. Então, Deus havia dito que eles morreriam se eles comessem daquele fruto, né, que pode até ser simbólico, isso não precisa ser necessariamente palpável, né, físico. Pode ter sido também, né, dessa forma, mas pode ter sido simbólico também. Mas de alguma forma a gente escolheu a desobediência ao invés da obediência. E por isso, nós escolhemos a separação de Deus. Então, Deus até foi misericordioso, porque não foi uma morte física, não acabou a humanidade ali, mas houve um rompimento de relacionamento. E aí, a vida perdeu a graça. Olha que interessante essa frase. As coisas ficaram sem graça. As coisas ficaram sem a graça de Deus. E aí o homem conheceu a tristeza, a desilusão, que era pertinente à separação, né, de Deus, o afastamento. Então,
mesmo que tivesse coisas lindas ainda no planeta, o homem conheceu a tristeza, né? O suor, o sofrimento, por causa dessa separação. Mas Deus foi infinitamente misericordioso e amoroso e olhou para a gente e viu que não ia dar certo desse jeito. E pela sua misericórdia Ele enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, para restabelecer aquele relacionamento de uma vez por todas. O sacrifício de Jesus na cruz restabeleceu o nosso relacionamento com Deus de uma vez por todas. Para todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a partir da morte e a ressurreição de Jesus, nós podemos ser filhos de Deus, né? Estar tão próximos dessa forma. Bom, por falar em Jesus, né? Num dia talvez corriqueiro na vida de Jesus, ele estava num monte e aí começou a juntar gente em volta de Jesus e aí Jesus começou a compartilhar ensinamentos para aquelas pessoas. E como o nosso assunto é alegria, escolher alegria, Jesus ele dá 8 sugestões, 8 passos, 8 coisas que a gente pode fazer para a gente conquistar a tal da felicidade ou da alegria, né? Coisas que a gente deveria colocar em prática. É isso que Jesus compartilhou nesse sermão que é conhecido como Sermão da Montanha, né? Que está lá em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. Né? Então a gente vai ler alguns versículos do capítulo 5. Então, se você está com a sua Bíblia aí na sua casa ou no seu celular, abra lá a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Talvez esse diálogo que eu vou supor aqui não tenha existido, mas é bem provável que pode ter. É bem possível que alguém chegou para Jesus e fez assim a pergunta: Mestre, o que a gente pode fazer para ser feliz? Eu acho bem possível que isso tenha acontecido, porque é a pergunta que está nos nossos corações hoje, né? A gente vive para responder essa pergunta. Então, aquelas pessoas estavam diante de Jesus, né, o Filho de Deus, aí eles aproveitaram aquela oportunidade para fazer essa pergunta tão difícil. Mestre, o que a gente precisa fazer para ser feliz? E aí Jesus começa a responder e fala das 8 coisas importantes que são o fundamento da felicidade. Então, no capítulo 5 de Mateus, versículo 1 e 2, já diz o seguinte: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Aí, na sequência dos versículos, Jesus começa os versículos falando assim: bem-aventurados. Vou fazer uma pausa aí, porque não é uma linguagem que a gente usa comumente, né? Você não fala, aquela fulano ali é bem-aventurado, né? Então, se você for olhar no seu dicionário, e a gente vai colocar aqui embaixo como está no dicionário, diz assim: bem-aventurado é aquele que goza de boa ventura, quer dizer, boa sorte, né? É o bem-afortunado, né? Uma pessoa que tem êxito na vida, né? Abastado. E feliz é a definição de bem-aventurado no nosso dicionário brasileiro. Então, quando Jesus fala bem-aventurados, ele quer dizer felizes, né? Bem-aventurados é a mesma coisa do que felizes. Então, eu vou propositalmente trocar essa palavra nos versículos de Jesus, porque é a mesma coisa, né? Ele está falando disso. O que a gente precisa fazer para ser feliz? Então, no versículo 3, ele dá a primeira das instruções, ele diz assim: felizes são os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Jesus já começa quebrando paradigmas, né? Porque ele já fala, a gente associa felicidade com riqueza muito facilmente. E Jesus está falando que os felizes são os pobres de espírito. Aí, quando Jesus está falando pobres de espírito, ele não está falando de bens materiais, é óbvio que não, né? De quem tem mais ou quem tem menos. Jesus está falando de uma outra coisa. Pobre de espírito é aquele que assume a sua dependência de Deus em todo o tempo. Pobre de espírito é aquela pessoa que sabe que depende de Deus em qualquer situação. Esse é o pobre de espírito. Então,
Se as coisas estão indo muito bem na vida, né? Está tudo dando muito certo. Se as coisas estão indo muito bem, tudo dando muito certo, você se ajoelha e fala: Deus, eu dependo do Senhor. Dependo do Senhor para viver. Quero declarar minha dependência. Está tudo muito bem, mas eu preciso do Senhor. E quando as coisas não vão tão bem, essa pessoa se ajoelha e fala: Deus, eu preciso do Senhor. Eu sou dependente do Senhor. A gente conhece muita gente que quando as coisas estão bem, elas escolhem se afastar de Deus. Elas acham que não precisam de Deus, né? Porque se está com saúde, se está ganhando bem, se o relacionamento está ok, então você acha que não precisa de Deus. Realmente a gente, nessa hora, né, cresce um ser arrogante, independente, é o mesmo espírito que estava em Adão quando fez ele desobedecer, né? Cresce dentro da gente quando aparentemente as coisas estão bem, você fala: para que Deus? Está indo tudo tão bem, né? Mas esse não é o pobre de espírito. O pobre de espírito é aquele que sabe, em qualquer situação, indo bem ou indo mal, na saúde, na doença, ele é dependente de Deus. Esse é o pobre do espírito, e Jesus fala assim: olha, você quer ser feliz? Seja pobre de espírito nesse sentido, né? Aí Jesus vai para a segunda coisa. Jesus fala assim: felizes são os que choram, porque serão consolados. Você fala: puxa vida, mas parece que é o contrário de felicidade, né? Jesus está falando de chorar, ou ele está falando de alegria, ou ele está falando de choro, mas o que Jesus quer dizer com isso? Felizes são aqueles que se compadecem, felizes são aquelas pessoas que sentem as coisas, e sentem a dor do outro, e que choram quando tem que chorar, e ficam tristes quando tem que ficar triste. Sabe, você já viu gente que fala assim: eu sou forte, faz 5 anos que eu não derramo uma lágrima. Na verdade, não há força nenhuma nisso, né? Nenhuma. Essa pessoa é uma pessoa solitária, uma pessoa egoísta, né? Que mais cedo ou mais tarde vai sofrer sozinho. Jesus está falando assim: aquele que presta atenção no sofrimento, aquele que sabe que a vida não é um mar de rosas, que a morte é uma realidade, e que chora quando tiver que chorar, aquele que sente as coisas, esse é feliz. Por que ele é feliz? Porque a pessoa que se compadece, que chora, quando é preciso, ela é consolada. É isso que Jesus está falando aqui. Então, felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Então, qual que é a lição que Jesus está dizendo aqui? Que as pessoas autênticas são mais felizes. As pessoas de verdade, autênticas, são mais felizes. Então vamos lá. Jesus segue dizendo assim: felizes são os humildes. Em outras versões diz os mansos, né? Pois eles receberão a terra por herança. De novo é Jesus quebrando paradigma, né? Como assim, né? Quando você imagina algo, o futuro do seu filho, né? Você não fala assim: eu quero que meu filho seja humilde, manso, né? Quero que minha filha case com um cara humilde, manso. Não, geralmente a gente, quero que meu filho seja guerreiro, quero que minha filha, né? A gente tem essa postura diante da vida, né? Mas ser humilde nesse caso que Jesus está falando é você ter a exata noção de quem você é no contexto da criação e no amor de Deus. Ser humilde é ter a exata noção de quem você é no contexto da criação e do amor de Deus. Eu sei exatamente o tamanho das coisas, eu sei exatamente quem eu sou. Como a gente leu no versículo anterior, eu sou, por exemplo, dependente de Deus. Eu sei quem eu sou, é isso que é ser humilde. E mais uma vez, não tem nada a ver com coisas. Eu conheço ricos, humildes e pobres arrogantes, e o contrário também. Ricos arrogantes e pobres humildes. E não tem nada a ver com possuir, tem a ver com ser. Você saber quem é você, né? No contexto da criação e no amor de Deus. Então, assim, quer ser feliz? Puxa vida, seja humilde. Por quê? Porque os humildes herdarão a terra. Tudo que a terra tem de bom para oferecer vai ser dos humildes. É isso que Jesus está ensinando. Ele segue.
Felizes são os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Olha que curioso, Jesus está falando de justiça. A justiça é algo que propicia que eu buscar a justiça, né? É algo que propicia que eu chegue na minha cama para dormir, encoste a cabeça no travesseiro e não tem nada me perturbando, me acusando, quando eu busco a justiça. Tem a ver com ter paz também, né? Você buscar a justiça. E você tem a consciência tranquila em relação a tudo. Por quê? Porque você busca a justiça mesmo no mundo injusto. Mesmo que as outras pessoas sejam injustas, mesmo que seu vizinho seja injusto, seu parente seja injusto, não interessa. Você busca a justiça. Por quê? Porque aqueles que buscam a justiça serão satisfeitos, se sentirão bem. Se sentirão bem. Eles vão ter paz, eles vão encostar a cabeça no travesseiro e vão dormir. Porque eles têm essa premissa, eu vou fazer justiça, eu quero justiça, não é buscar justiça. Fazer justiça não foi a expressão mais correta. É buscar a justiça, né? E ser justo com as outras pessoas e tudo mais. Essas pessoas serão satisfeitas segundo Jesus, essas pessoas dormem tranquilas. Jesus continua, felizes são os misericordiosos. Sabe quem são os misericordiosos? Os misericordiosos são aqueles que, no sentido positivo, dão às outras pessoas o que elas não merecem. Os misericordiosos são aqueles que, no bom sentido, né, no sentido positivo, dão às pessoas o que elas não merecem. Deus demonstrou, como eu disse no início, misericórdia por nós. Né? Ele não transformou o pecado do homem numa morte física, mas numa separação que depois Ele mesmo deu a alternativa do retorno. Então Deus foi misericordioso com a gente. Né? O apóstolo Paulo fala disso de uma forma bem bacana. Em Efésios, no capítulo 2, Paulo fala assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, como os outros, como os demais, como Adão, como a primeira geração da humanidade, como o pessoal de 5.000 anos atrás, o pessoal de 3.000 anos atrás, de 2, de 1.000, de 100 na semana passada. Como os outros, nós éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Então, todos nós éramos merecedores. Por quê? Porque nós erramos mesmo, porque a gente pecou mesmo. Todavia, porém, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. O que nós merecíamos? A morte. O que Deus ofereceu para nós? Vida e vida plena. Isso é misericórdia. Então, quando eu recebo essa misericórdia de Deus, e isso foi feito lá na cruz, isso não precisa necessariamente ser feito todos os dias, isso foi feito lá na cruz, foi a misericórdia de Deus, por isso nós somos salvos. Quando eu recebo, quando eu entendo isso, eu tenho condição de oferecer misericórdia às outras pessoas, mesmo que elas não mereçam. Então, felizes são os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Olha que interessante que é isso. A continuação do versículo. Jesus está falando assim, que aqueles que oferecem aos outros mais do que eles merecem, receberão misericórdia, receberão mais do que merecem. Dá para entender? Jesus está falando claramente, aqueles que são misericordiosos obterão misericórdia em seu próprio benefício. Felizes são aqueles que dão aos outros o que eles não merecem, pois obterão mais do que merecem. É muito lindo isso aqui. E aí Jesus segue a sexta dica para você que quer ser feliz. Jesus fala aí uma coisa muito profunda. Difícil de explicar, mas eu vou me esforçar aqui. Jesus fala assim, felizes são os puros de coração, pois verão a Deus.
Lembra um episódio que Jesus estava com seus discípulos e algumas crianças começaram a chegar e talvez falar com Jesus e sentar no colo de Jesus? E aí os discípulos foram tirando as crianças de perto. Não perturba o mestre não, que ele tem coisa importante para fazer agora. E Jesus falou uma coisa muito bonita. Jesus, ele fala assim: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Jesus estava dando esse recado aqui. Aquela pureza da criança é o que a gente precisa resgatar em nós, mesmo adultos. Teve um outro episódio na vida de Jesus que Nicodemos procurou Jesus no meio da madrugada, e Nicodemos era um senhor, um idoso, sábio, mestre da lei, e ele foi perguntar para Jesus, como é que eu herdo a vida eterna, né? Como é que eu consigo a vida eterna? E Jesus falou para ele: olha, você precisa nascer de novo. E aquele homem brilhante intelectualmente falou uma coisa ridícula. Ele não entendeu o que Jesus estava falando. Ele falou assim: mas como eu, sendo velho, posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus falou: não, mano, não é disso que eu estou falando. Nascer de novo é nascer da água e do Espírito. É renovar o seu espírito, simbolizado pelo batismo. Quando a gente desce as águas, a gente começa uma nova vida. É uma pureza adquirida. Por mais que a sua vida tenha sido atropelada, por mais coisas erradas que todos nós já fizemos, é uma ingenuidade adquirida, uma pureza adquirida. Esses que conseguem essa pureza em si mesmos, que foi conquistada lá na cruz por Jesus, né? Que o sangue de Jesus que lava os nossos pecados e nos faz nascer de novo, né? É a expressão que a gente gosta de usar. Esses verão a Deus. Esses verão a Deus. Aqueles que têm o coração de criança, aqueles que têm o coração puro. Não é o discurso, não é o quanto você sabe. Está cheio de gente aí que se diz seguidor de Jesus, pastores, líderes religiosos, padres, e eles não veem, não reconhecem, Deus não os reconhece. Essas pessoas que, lógico, que não têm o coração de criança, que têm o coração mau, que querem explorar as outras pessoas, elas não experimentam isso nunca, Mas aqueles que, sim, buscam ter o coração puro como de uma criança, esses verão a Deus. Você quer ver a Deus? Trabalha no seu coração. Jesus segue, sétimo e penúltima dica. Jesus diz assim: felizes são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Em outras versões da Bíblia diz: serão chamados as criancinhas de Deus. E é bem essa a imagem mesmo, né? Os pacificadores são a menina dos olhos de Deus, sabe? Tem o carinho de Deus. A gente vê tanta gente causando problema para outras pessoas, né? E as pessoas que causam problemas, elas focam nas pessoas felizes, porque a felicidade do outro irrita essas pessoas, né? Então elas querem falar mal, destruir, criar inimizades, né? Porque a felicidade do outro incomoda. E Jesus está falando assim: olha, felizes, bem-aventurados são aqueles que procuram a paz, são os pacificadores, aquelas pessoas reconciliadoras. Em vez de você criar confusão, você tem que ser um instrumento de reconciliar as pessoas. Você sabe que tem dois amigos que não estão se falando direito? Poxa, fala: meu, olha o que você está fazendo. Olha o que Jesus fala para você: olha, você tem que ser pacificador, meu, para com isso. Ou se alguns de nós, né, somos pessoas assim que ficamos criticando os outros, falando mal nas redes sociais, apontando o dedo. Jesus falou: olha, não dá para ser feliz assim. Não dá para ser feliz assim. Felizes são aqueles pacificadores, aqueles que reconciliam, aqueles que levam a paz. Esses são os felizes. E por fim,
uma coisa a mais estranha de todas que Jesus fala, mas é Jesus falando, né? E assim, se a gente quer ser feliz, a gente tem que levar em conta cada palavra dessa, né? Porque é o que Jesus falou, ó, você quer ser feliz, é isso que você tem que fazer. Então Jesus fala assim no versículo 10, felizes são os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Aí Jesus vai lá no extremo, olha, mesmo que você sofra, né, por causa da justiça, querendo fazer as coisas certas, porque às vezes a gente faz tudo certo, mas vem alguém e ainda consegue querer te derrubar, querer te falar mal de você, querendo te prejudicar. Jesus está falando assim, olha, se for esse o caso, se você é uma pessoa que está buscando a justiça e está sendo perseguido assim mesmo, sinta-se feliz. Por quê? Porque você está fazendo o que é certo. Você escolheu fazer o que é certo. Você escolheu a justiça. Então, até nisso, você é feliz. Mesmo se você for perseguido. Jesus está falando assim, até assim, você é feliz. Deles é o reino dos céus. Aqueles que sofrem quando são perseguidos. Deles é o reino do céu. Então, se você sofreu alguma dor fazendo o mal, você não terá paz, né? Nem consigo mesmo, nem com ninguém. Mas se você sofrer fazendo o bem, você não vai perder a sua paz. Percebe? Se você sofrer porque você fez o mal, você perde a sua paz consigo mesmo, perde a sua paz com Deus. E você não vai passar longe da felicidade ou da alegria. Se você sofrer por fazer o bem, por buscar a justiça, você não perde a sua paz. Portanto, você é feliz segundo Jesus, porque a felicidade é uma coisa que você planta hoje para colher ali na frente, né? No final desse sermão todo, Jesus ainda fala umas outras coisas em relação a outros assuntos. No final de tudo, Jesus fecha esse sermão da montanha com alguns versículos muito conhecidos, eu nem vou ler para vocês, mas assim, Jesus quer dizer o seguinte, ele fala, olha, agora é com você. Em outras palavras, é isso que Jesus, assim que ele amarra esse sermão, ele fala assim, agora é com você. Se você ouvir isso aqui e achar legal, mas amanhã seguir sua vida do mesmo jeito, suas chances de conhecer a felicidade vão ser pequenas. Para isso aqui funcionar, você tem que colocar em prática. É isso que Jesus fala. Então ele fala assim, olha, então quem ouve as minhas palavras e coloca elas em prática é semelhante a uma pessoa que constrói uma casa sobre a rocha, né? Faz a fundação sobre a rocha, e aí aquela casa fica firme. Quem faz isso são as pessoas que colocam isso em prática. Você estabelece a sua casa, que é a sua vida, né? Na rocha, que é Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Você firma ali. Você é justo, independente do que está acontecendo à sua volta, você é misericordioso, você é pacificador, você é tudo isso, você tem o coração puro, são esses seus fundamentos. Então Jesus falou, olha, você quer ser feliz? Faz isso, coloque isso em prática, que a gente está falando, e você vai ser feliz. Do contrário, se você ouvir isso e esquecer e não colocar em prática, você vai se assemelhar a alguém que constrói a casa na areia. E aí vem a chuva, vem os ventos e pum, sua casinha cai. Jesus fala uma coisa muito importante para mim e para você. Fala assim, olha, siga-me, segue os meus passos, pratica, coloca em prática esses ensinamentos. Quem me segue nunca andará em trevas. Quem me segue nunca conhecerá o desespero, nunca vai perder a esperança. Quem me segue terá a luz da vida. Então assim, você quer ter uma vida iluminada, você quer ser feliz, você quer fazer a sua escolha pela alegria,
É só você ler Mateus 5 mais algumas vezes na sua casa e praticar. Eu não posso falar nada além disso para você. Eu não posso convencer nem meu filho a fazer o que está escrito aqui. Eu não posso obrigar meu filho a fazer isso. Eu espero, eu oro, eu ensino e eu desejo que ele faça isso, né? Que isso seja uma prática na vida dele. Mas a escolha é individual, é pessoal. Você tem a escolha nas suas mãos. Se você quer experimentar a felicidade, leva em conta esses ensinamentos de Jesus, coloque em prática na sua vida e escolha a alegria, independente de qualquer circunstância. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós queremos declarar que nós cremos na Tua Palavra e sabemos que Jesus não estava brincando quando falou essas coisas tão importantes para nós. Agora cabe a mim, cabe a cada um de nós colocarmos isso em prática, Deus. Então eu peço, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor faça com que essas palavras elas se fixem nos nossos corações e nas nossas mentes, que a gente se lembre, Senhor Deus, disso na hora de buscar justiça, na hora de ser pacificador, na hora de ser misericordioso, na hora de ter o coração puro, Deus. Que a gente lembre, Senhor Deus, dos ensinamentos de Jesus e coloque eles em prática, Pai, para que em nome de Jesus, cada pessoa, Senhor Deus, que está ouvindo essa mensagem em qualquer lugar desse planeta, em qualquer situação, possa experimentar a felicidade e a alegria que Jesus prometeu. Não sou eu que estou prometendo, é Jesus que prometeu. Felizes são aqueles que praticam essas palavras. Então, nos ajude, Senhor Deus, a colocar isso em prática nas nossas vidas, ensinar isso para os nossos filhos, compartilhar isso com os nossos amigos e que cada um de nós possa experimentar a brisa da Tua alegria, da Tua paz e tocar a felicidade, Deus, que todos nós buscamos para as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Eu vou convidar os músicos para voltarem aqui agora para a gente tocar a última música. E é uma música que fala sobre a felicidade também, sobre ser feliz. Então, nos dê alguns segundinhos, a gente vai tocar mais uma música e em seguida fica o nosso desejo de uma semana abençoada a todos vocês em nome de Jesus. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz.
Boa semana a todos. Amém. Divirtam-se, sejam felizes. Sim, até semana em que Jesus. vem. Até semana que vem, em nome de Jesus. Abraços Deus abençoe. virtuais a todos. Saudade, todos.